Jujutsu Kaisen é uma das novas sensações da Shonen Jump, a revista responsável por obras como Dragon Ball, Naruto, One Piece, Cavaleiros do Zodíaco, JoJo's, Hunter x Hunter, Yu Yu Hakusho, Death Note, Bleach, Boku no Hero, Samurai X, enfim, a lista vai longe. É quase impossível alguém que curta mangás não conhecer pelo menos uma das histórias publicadas pela Jump. Mas aqui a gente vai fazer uma análise da semelhança de Jujutsu com outros dois títulos de muita expressão da Shonen Jump de anos atrás, que são Naruto e Bleach, duas obras que ficaram durante anos entre os mangás mais vendidos do mundo. Juntos de One Piece, eles formavam o Big Three, o trio de histórias mais populares entre os fãs de mangás. Aqui é o Felipe e hoje a gente vai falar do sucesso de Jujutsu Kaisen e suas semelhanças com outros animes, narrativamente falando. Eu quero começar pedindo desculpas pelo clickbait. É claro que eu sei que Jujutsu não é uma simples mistura de outros dois animes. Na minha opinião, a obra tem sua própria atmosfera narrativa, um ritmo próprio muito interessante e uma identidade singular bem bacana. A questão é que, de fato, Jujutsu possui muitas similaridades com Bleach e Naruto em alguns pontos fundamentais de sua proposta narrativa. E antes que vocês pensem que eu tô fazendo essa comparação para criticar a obra ou mesmo para dizer que se trata de uma mera cópia, eu quero deixar bem claro aqui que na verdade este vídeo é para falar justamente o contrário. Eu vou mostrar como Jujutsu consegue usar duas grandes obras como referência criativa para criar algo novo e muito bem feito. Bom, os números estão aí para mostrar isso. Em outubro de 2020, Jujutsu alcançou a marca de 10 milhões de cópias impressas no mundo inteiro, e isso não é pouca coisa mesmo. Existem várias explicações do porquê desse sucesso todo, que vão desde a qualidade do roteiro, até o carisma dos personagens, a ambientação da trama, o tema da história e por aí vai. E claro, para quem tá olhando o anime, pode ter certeza que a qualidade da animação conta bastante. Mas como eu já disse, a ideia desse vídeo aqui é comparar Jujutsu com Naruto e Bleach e analisar suas semelhanças para entender onde o Akutami, que é o autor de Jujutsu, conseguiu acertar. Eu nunca li nenhuma entrevista dele dizendo que ele usou Naruto ou Bleach como referências criativas, então que fique bem claro aqui que tudo que eu disser neste vídeo é basicamente uma análise realizada com base no que eu pude compreender da obra ao ler o mangá e assistir o anime recentemente. Ou seja, é a minha opinião sobre o assunto, e eu juro que eu vou tentar ser bem objetivo e também vou tentar evitar dar spoilers, embora uma e outra coisinha seja meio que impossível de eu acabar não comentando, beleza? Então, bora lá! Para começar, a gente pode dizer que logo na ambientação e no tema da história, Jujutsu se parece bastante com Bleach. Ambos os animes são ambientados no mundo real e possuem uma trama que envolve algum tipo de entidade maligna sobrenatural. Em Jujutsu temos as maldições, que são entidades nascidas dos sentimentos negativos das pessoas, como medo, inveja, raiva e por aí vai. Elas podem ser encontradas no mundo todo, mas normalmente não são vistas a olho nu, a não ser que você tenha alguma condição diferenciada que te permita enxergar e interagir com as maldições. E é claro, elas são classificadas em diferentes níveis de poder, e na Terra costumam ser combatidas pelos feiticeiros e xamãs. Já em Bleach temos os Hollows, que são uma espécie de criatura que nasce das almas humanas, que por várias razões não cruzam a Soul Society quando morrem. Ou seja, elas não vão para o mundo espiritual onde os humanos deveriam ir ao falecer. Os Hollows são espíritos malignos com poderes sobrenaturais que devoram as almas dos vivos e seres humanos falecidos. Eles também não podem ser vistos por pessoas comuns, e também são classificados em diferentes níveis de poder, que a gente vai conhecendo gradativamente conforme a trama avança. Normalmente os Hollows são combatidos por Shinigamis que lutam para manter o equilíbrio entre os mundos físico e espiritual, purificando e matando os Hollows. Enfim, eu acho que ficou bem clara aqui a semelhança entre Jujutsu e Bleach nesse aspecto, né? Ambas as histórias falam de seres malignos originados de algum aspecto negativo da humanidade, invisíveis a olho nu, e que são combatidos por grupos em que inevitavelmente o protagonista faz ou fará parte em algum momento da história. E já que a gente tá falando de protagonistas, vamos comparar o Itadori com o Ichigo? Os dois são badass e possuem uma força típica para um humano comum, mesmo antes de adquirirem os seus poderes, e ambos possuem alguma espécie de demônio interior. No caso do Itadori, a gente está falando do Sukuna, uma maldição de alto nível que, segundo dizem as lendas, foi um demônio que apareceu durante a era primordial da feitiçaria. Dizem que mesmo os xamãs mais poderosos daquela época não eram capazes de exorcizar o Sukuna completamente. Então eles recorreram a cortar os seus 20 dedos, sim, o Sukuna tinha 4 braços,
e armazená-los como feitiços amaldiçoados, esperando que algum dia esses feitiços fossem destruídos e com isso o Sukuna finalmente seria aniquilado. Já no caso do Ichigo, ele tem que lidar com um Hollow interior, um poder incrível que no começo ele não consegue controlar, cheio de malícia, maldade e energia obscura, que dá pra ele um visual bem maneiro inclusive, com aquela máscara irada, principalmente em sua forma Vastolord, tanto no estágio em que ele não consegue controlar, como foi no caso da luta contra o Kyoha, como também no último arco do mangá, em que ele já dominou esse poder. Inclusive, isso rendia várias cenas bem legais e com um teor meio filosófico, quando Ichigo enfrentava a sua versão maligna em um mundo paralelo, cheio de questões existenciais e profundas e tudo mais. E galera, aqui as semelhanças são várias. Ambos, Itadori e Ichigo, possuem um tipo de poder maligno interior, os dois precisam lutar pelo controle do próprio corpo para não serem totalmente controlados por esse demônio interior que está sempre tentando se apossar deles. Ambos acabam tendo que passar por treinamentos para conseguir lidar melhor com esse poder, e os dois ficam extremamente apelões quando usam esse poder, ou mesmo quando são controlados por eles. Tanto o Itadori como o Ichigo sofrem variações em aspectos físicos e visuais, além de aspectos de personalidade e, é óbvio, de poder, quando são controlados por esses demônios interiores. Enfim, é o caso clássico do protagonista que é um cara legal, tem boas motivações, é um sujeito determinado pra caramba, mas ele sozinho não tem o poder necessário pra fazer o que tem que ser feito. Então dentro dele existe uma espécie de poder suprimido que pode tomar conta dele se ele não conseguir aprender a domá-lo, mas que em várias situações esses demônios internos acabam liberando partes de seus poderes e não raro salvam a pele do protagonista. E agora a gente finalmente pode falar do Naruto, porque esse padrão é exatamente o que acontece com o nosso amigo ninja que veste laranja desde o começo do anime. Um cara gente boa, com grandes motivações e uma determinação implacável, carregando dentro de si um demônio que ele não consegue controlar, que no caso dele é a raposa de 9 caudas, que deixa ele extremamente mais poderoso. E se formos comparar o Itadori com o Naruto, tem até a questão numérica. Porque no caso do Naruto, quando ele entra no modo Kyuubi, quanto mais caudas ele libera, mais poderoso ele fica e mais perto ele fica também de perder o controle de vez. Algo semelhante acontece com Sukuna, porque quanto mais dedos amaldiçoados o Itadori tiver consumido, mais poderoso o Sukuna fica e mais influente também. E você sabe quem é que também pode ficar mais influente com a sua ajuda? O Nerdice Narrativa, é claro. Basta você ajudar a gente clicando no like e se inscrevendo no canal. Sério galera, dá mó trabalheira fazer esse tipo de vídeo aqui, então se vocês puderem dar essa moral pra gente, pode ter certeza que vocês vão estar aqui, ó. Beleza, então retomando o assunto aqui, eu quero destacar agora o papel do mentor ou mestre nessas obras. Quem já leu A Jornada do Herói sabe do que eu tô falando, mas mesmo que você não tenha lido, não tem problema, tá? Em resumo e de forma bem simples, a gente pode dizer que em certos momentos de uma história, o protagonista precisa evoluir, aprender mais sobre algo ou até sobre si mesmo para poder conseguir alcançar um novo patamar. E é aí que surge o arquétipo do mentor, um personagem que vai guiar e em alguns casos até treinar o herói para que ele possa conseguir alcançar os seus objetivos e assim avançar na história, narrativamente falando. Claro, isso é algo que existe em diversas histórias. A gente está acostumado com esse arquétipo. Afinal de contas, o que é o Doku de Libra se não é o mentor do Shiryu? O que é o All Might pro Midoriya? O que é a Mestra Genkai se não a mentora do Yusuke Urameshi? E se a gente sair dos animes, o que é o Gandalf se não o mentor do Bilbo e talvez até de toda a sociedade do Anel? O que são o Obi-Wan e o Yoda se não os mentores do Luke? E no caso do Obi-Wan, que também é mentor do Anakin. Se bem que ali a gente sabe que deu um probleminha, mas enfim, deixa pra lá. O que eu quero dizer é que a gente está acostumado com esse arquétipo, mas no caso de Jujutsu, as semelhanças com Bleach e Naruto são ainda maiores e eu vou mostrar o porquê. Em Bleach, apesar de Haruka ter sido a pessoa que despertou os poderes do Ichigo, a gente pode falar que o primeiro treinamento real do protagonista foi dado pelo Urahara, que submete o Ichigo a um treinamento perigoso e potencialmente mortal. Nesse treinamento, o Ichigo compreende melhor os seus poderes de Shinigami, ao mesmo tempo em que se tornava um Hollow, em um verdadeiro cabo de força de determinação contra o poder maligno que tentava dominar ele. E agora vamos analisar o Urahara? Um cara misterioso, inteligente, que todo mundo já imaginava que ele seria mais poderoso do que aparentava num primeiro momento. Enfim, aquele cara que todo mundo esperava para ver entrar em ação alguma hora. Beleza, guardem essa análise e vamos para Naruto.
Em Naruto temos pelo menos 3 personagens que servem de mentor pro protagonista de forma direta na trama, que são o Iruka, logo no começo, quando o Naruto estava se tornando um ninja, depois o Kakashi, que é o sensei do time 7, e por fim o Jiraiya, com quem o Naruto criou um forte laço afetivo, e também, sem dúvidas, o mestre com quem ele mais evoluiu em termos de poder. Mais tarde, outras pessoas também ajudam o Naruto a evoluir e a controlar o seu poder interior, mas aqui, apesar de o Jiraiya ter sido o mentor mais relevante, a gente não pode esquecer que o Kakashi é o elo central do time 7. Ele era a figura mestra que mantinha o Naruto, o Sasuke e a Sakura funcionando. E agora vamos analisar o Kakashi? Um cara meio reservado, misterioso, com um adereço na cara que tapa pelo menos metade do rosto dele, com um passado instigante que já mostrou que era forte desde o começo, mas mesmo assim a gente já imaginava que ele era bem mais forte do que parecia, e enfim, alguém que todo mundo esperava pra ver entrar em ação com força total. E agora vamos pra Jujutsu. E neste caso quem desempenha esse papel é o Satoru Gojo, que explica como funciona a canalização das energias para a utilização de maldições e encantamentos. Inclusive a gente teve aquela cena em que ele força o Itadori a assistir filmes enquanto cuidava de um boneco amaldiçoado, que enchia o Itadori de socos cada vez que ele vacilava em manter o fluxo constante do poder mágico dele. Depois o Gojo decide submeter o Itadori a missões reais como parte do treinamento, e nessa etapa o Nanami, que é um personagem que eu curto muito, também se envolve nesse processo e ajuda. Enfim, a gente está claramente falando de um ciclo de aprendizado não apenas para aumentar o poder e proporcionar experiência prática, mas também para ensinar o protagonista a controlar os seus poderes e entender melhor eles. E agora vamos analisar o Satoru Gojo, um cara misterioso, maneiro, com um adereço que tapa boa parte do rosto dele e que desde o começo já aparentava ser badass e a gente sempre queria ver muito ele entrar em ação com força total. Galera, a semelhança entre os mentores das obras que eu citei aqui é bem óbvia, mas acho que a gente pode até dizer que o Urahara talvez não se pareça tanto assim com os outros dois. Agora, quanto ao Gojo e ao Kakashi, pelo amor de Deus, olhem pra esses caras, eles são muito parecidos em vários aspectos e ambos são realmente personagens bem maneiros. Sem sacanagem, existem vários outros aspectos das estruturas narrativas dessas obras que são bem parecidos, mas eu não vou entrar em detalhes muito técnicos aqui para não deixar o vídeo longo e complicado demais. Ainda assim, uma última coisa que eu quero destacar é o tom de humor. A gente sabe que usar alívio cômico em shonens é uma prática muito antiga e funciona para dar mais dinamismo para cenas, mas especialmente em Bleach e Jujutsu, esse tipo de recurso é utilizado em momentos muito parecidos, estruturalmente falando. E em ambos os casos funcionam muito bem, mas muito bem mesmo. Beleza, parece que a gente conseguiu elencar algumas das características básicas que se repetem entre essas 3 obras, mas aonde que eu quero chegar com tudo isso? Na verdade, é bem simples. Toda essa análise é apenas para mostrar como essa proposta de trama tem um potencial enorme, quando bem escrita, é claro. Histórias que giram em volta de um personagem que precisa superar os seus próprios limites para lidar com poderes sombrios era e continua sendo um campo muito vasto para ser explorado. Lidar com demônios interiores é uma coisa com que todo mundo pode se identificar. Claro, nós não temos demônios reais dentro de nós. Ou pelo menos eu não tenho, eu acho. E espero que vocês também não tenham. Enfim, qualquer coisa, procurem aí um especialista que possa ajudar vocês. Mas o que eu quero dizer é que nenhum de nós é inteiramente bom ou ruim. Todos nós temos falhas, fizemos coisas que talvez seria melhor esquecer. Existe um pouco de escuridão dentro de todos nós. E o que esses 3 animes fazem é justamente usar esse lado negativo como um catalisador, talvez. É mais ou menos como usar algo ruim para obter um resultado bom. E dá pra fazer várias analogias e filosofar por horas a respeito disso. Todos esses 3 mangás ensinam sobre autocontrole, sobre determinação, sobre evoluir, procurar ser melhor por si e pelos outros, ou falam até mesmo do poder da amizade, que por mais que seja um clichê clássico dos animes, não deixa de ser um valor muito importante a ser ensinado. Da mesma forma que o Ichigo não media esforços para ajudar um amigo, e da mesma maneira que o Naruto nunca desistiu de salvar o Sasuke e trazer ele de volta daquele caminho de vingança que ele escolheu trilhar, o Itadori resolveu seguir o conselho de seu avô que, antes de morrer, disse para ele utilizar sua força para ajudar as outras pessoas. E assim, todos esses 3 personagens, com muito esforço e determinação, conseguem se tornar cada vez mais fortes, para fazer algo bom para si e para os outros, derrotando seus demônios interiores, ou melhor, aprendendo a lidar com eles, controlando os aspectos negativos e tirando o melhor proveito das situações, para fazer algo bom com tudo isso no final. Se você pegar essa proposta narrativa e colocar numa história bem contada, com painéis bem desenhados no caso do mangá, né? Ou com uma animação muito bem feita, como é o caso do anime,
e adicionar um roteiro bem construído, capítulos e episódios escritos de modo a te instigar a continuar lendo e assistindo, bom, o resultado não podia ser outro. Jujutsu tem tudo isso. Até a explicação da magia, do uso da técnica, da aplicabilidade, tudo isso é apresentado em momentos que fazem sentido para a trama funcionar. Jujutsu consegue fazer tudo isso com maestria e é por isso que merece o sucesso que tem feito e provavelmente vai fazer mais ainda. Galera, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, porque fazendo isso você ajuda a gente a continuar criando conteúdo e deixando esse canal sempre atualizado. E sério, acreditem, criar esse tipo de vídeo aqui dá uma trabalheira que vocês não têm noção. Envolve pesquisa, criação do roteiro, edição, sonorização e tudo mais. Então cada vez que vocês nos ajudam com um likezinho que seja, é tipo a galera erguendo as mãos pra cima pra enviar energia pro Goku fazendo a Genkidama, sabe? É o combustível que a gente precisa pra continuar fazendo esses vídeos. Agora, vocês se lembram de outros animes que possuem semelhanças marcantes? Ou até mesmo você consegue identificar outras similaridades de Jujutsu com Naruto e Bleach ou com outras obras que a gente não comentou aqui? Conta pra gente aí nos comentários e vamos debater. Você também pode usar os comentários para deixar sugestões de temas e tópicos para os próximos vídeos. Eu prometo que vou ler todos os comentários, beleza? Bom, por enquanto é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!